Capítulo 881. Batalha Feroz. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrin. Só de olhar para a aura da outra parte, ele absolutamente era um adversário aterrorizante. Se Li Ming não tivesse sido descoberto, ele teria escolhido se esconder, mas agora que o senso divino da outra parte havia focado nele, simplesmente não havia lugar para onde fugir. Enquanto olhava para o ancião da boa fortuna, Li Ming notou que as sobrancelhas estavam fortemente enrugadas. Era aparente que ele não tinha muita confiança contra esse oponente. Não deve ser alguém do continente da queda do céu. Não há potência desse nível dentro do continente da queda do céu. O ancião da boa fortuna disse como uma expressão solene. Embora ele viesse do reino dos deuses e pudesse ser chamado de guardião do mundo, a verdade era que ele realmente não tinha muito a ver com o reino dos deuses. A razão pela qual ele veio a este Templo das Maravilhas foi buscar suas próprias chances de sorte. Contra essa misteriosa existência dentro do Templo das Maravilhas, seu plano de fundo do reino dos deuses não poderia ser usado, e mesmo que pudesse, não funcionaria de qualquer forma. Li Ming e ancião da boa fortuna saíram juntos do túnel da mina subterrânea. Ao saírem, viram que o pitoresco céu azul originalmente sonhador estava agora inundado de nuvens escuras e trovões cintilantes. Com um forte estrondo, uma luz vermelha sangue perfurou a abóbada do céu, fazendo parecer que o céu estava sendo dilacerado. Um caixão fantasmagórico de bronze apareceu no céu, e acima deste caixão havia 6 correntes grossas, cada uma sustentada por um espírito maligno de rosto demoníaco. Quando Li Ming viu isso, sua expressão mudou completamente. Parece que os eventos inesperados do Pântano Negro de 8.000 milhas foram verdadeiramente relacionados ao Templo das Maravilhas. Será que todo o Templo das Maravilhas era uma armadilha? A mente de Li Ming correu e ele rapidamente recontou a cena que ele viu no Pântano Negro de 8.000 milhas para ancião da boa fortuna por uma transmissão de som de verdadeira essência. No entanto, isso foi simplesmente inútil. O ancião da boa fortuna simplesmente não sabia qual era a verdadeira conexão entre o mar dos milagres e o abismo do demônio eterno. Era impossível para ele elaborar qualquer informação útil da descrição de Li Ming. Aqueles 6 espíritos malignos negros que estão puxando esse caixão são 6 escravos fantasmas azura refinados. Esses 6 escravos fantasmas têm, cada um, quase a força de alguém do nível imperador. Depois de ser temperado por tanto tempo, seus corpos são quase indestrutíveis, e com sua força combinada, eles são ainda mais fortes. Este tipo de escravos fantasmas azura é incontáveis vezes mais resistente e precioso do que as marionetes de abate que o reino divino de Azura criou. Isso certamente não é algo que pertence às heranças do continente da queda do céu. E o material desse caixão fantasmagórico de bronze é um metal celestial de alta qualidade, bronze profundo de grande resistência. Pode até mesmo ser usado para produzir artefatos semi-santo. É impossível reunir grande parte desse material, mesmo em todas as minas do continente da queda do céu combinadas. Pequeno amigo Lin, estamos em apuros desta vez. Dentro do continente da queda do céu, havia apenas um pequeno número de artefatos santos e artefatos semi-santos. Quase todos eles foram deixados para trás de tempos remotos há 100.000 anos. Mesmo a alabarda sanguinária da grande desolação de Li Ming e a forno de fusão universal celestial foram ambas encontradas pelo imperador demônio em ruínas antigas de 100.000 anos atrás, terminando finalmente nas mãos de Li Ming na era atual. Era quase impossível para o continente da queda do céu criar artefatos santos e artefatos semi-santos. Um dos motivos era que não havia os materiais necessários e a segunda razão era que não havia as heranças de habilidades necessárias para forjar. Bang bang bang. O caixão fantasmagórico de bronze tremeu e todo o reino dimensional parecia tremer junto. Quando as correntes atingiram o caixão fantasmagórico de bronze, emitiram um som estridente e ensurdecedor. O rosto do ancião da boa fortuna era sombrio. Ele extraiu uma espada de 4 pés de comprimento de seu anel espacial. Ele já tinha pressentimento de que essa batalha seria difícil. Caixa. Um trovão sangrento caiu dos céus e o caixão fantasmagórico de bronze se abriu. Uma figura esbelta surgiu de dentro da luz ofuscante. Este era o jovem demônio estranho e pálido.
Ele segurava uma lança de guerra em suas mãos enquanto descia lentamente para a terra do caixão fantasmagórico de bronze. Enquanto caminhava no chão, a ponta da lança era arrastada na terra. Os arranhões pareciam incapazes de cortar a vontade de todos, dando às pessoas uma sensação desconfortável que não conseguiam identificar. Ei, chegou a hora da grande caçada. O jovem pálido disse com um sorriso pensativo. Embora ele parecesse ter por volta de 20 anos, sua voz parecia velha e decrépita, tingida com o sabor dos anos. Quem é você? Ancião da boa fortuna estendeu a espada. Quando a ponta da espada tocou o chão, o espaço pareceu girar em torno da lâmina da espada, até mesmo distorcendo a luz fria que emanava da espada. Ancião da boa fortuna foi completamente incapaz de ver o cultivo desse jovem pálido na frente dele. Além disso, esse jovem pálido não se incomodou em escondê-lo. Isso significava apenas que havia duas possibilidades. O sistema de cultivo desse jovem demônio pálido era diferente dos humanos, ou ele era uma potência acima do reino mar divino. Velho, eu aconselho você a não desperdiçar seu esforço. Embora você não tenha muito tempo sobrando, seu cultivo ainda é decente para esse continente sujo. Ainda pode haver alguns usos para manter você por perto. Enquanto o jovem pálido falava, sua figura de repente avançou. A lança roxa em suas mãos apontava para frente e a luz infinita da estrela parecia fluir da ponta da sua lança. Quando a lança foi empurrada, fez com que se sentisse como se estivesse diante do infinito universo. As mãos e os pés de Li Ming ficaram gelados e ele sentiu como se sua alma tivesse congelada. Se apenas a pressão dessa lança era tão aterrorizante, quão aterrorizante seria encarar isso diretamente? A expressão do ancião da boa fortuna era sombria. Ele deu um passo para trás, parecendo que estava recuando. O fluxo do tempo parecia se contorcer em volta da sua espada. Quando ele cortou, seu ataque carregava um sentimento de anos. A brilhante luz da espada que a seguiu parecia ter vindo do nada dos tempos antigos. Onde quer que fosse, as plantas cresciam rapidamente e floresceriam, morreriam e floresceriam novamente. Conceito de tempo, glória e definhamento dos anos. A luz da lança do jovem pálido colidiu intensamente com a luz da espada do ancião da boa fortuna. No entanto, não houve som ou luz dessa colisão. Em vez disso, parecia que tudo estava sendo aniquilado em infinita fluidez. Embora não tenha havido uma explosão aterrorizante que era esperada, essa energia aniquiladora foi ainda mais aterrorizante. Toda a luz imaterial em volta dessa colisão pareciam desaparecer, como se nunca tivesse existido. Nesse momento, Li Ming pisou no roque dourado quebrando o vazio e recuou rapidamente. Quando Li Ming virou a cabeça, viu que o Yama fantasmagórico vestido de preto havia agarrado uma corrente. E sem qualquer expressão em seus rostos, havia jogado sobre Li Ming. Estes eram os espíritos malignos que puxavam o caixão. As pupilas de Li Ming se encolheram. Com um movimento súbito, a lança vermelha em suas mãos trocou para as alabarda sanguinária da grande desolação de várias centenas de milhares de jins. Todos esses 6 espíritos malignos que puxavam o caixão fantasmagórico de cobre tinham força igual a de um artista marcial de nível semi-imperador. Se fosse Li Ming de um ano atrás, que acabou de cruzar a destruição da vida, então seria impossível derrotá-los. Mas agora sua força aumentou e ele também obteve a alabarda sanguinária da grande desolação. Com a alabarda na mão, ele era um demônio deus do massacre. Portão da dor, abra! Li Ming gritou, a energia em seu corpo girando ao limite. Os primeiros 4 portões dos 8 portões internos escondidos se abriram de repente e 2 milhões de jins de força explodiram em um piscar de olhos. Uma luz divina ofuscante foi irradiada de suas mãos, e 2 vórtices negros devoradores de energia apareceram acima de suas palmas. Este era exatamente onde o portão da dor estava localizado. Li Ming agarrou a alabarda com as 2 mãos e firmou a cintura. Sua coluna curvou como um arco esticado enquanto uma grande força se concentrava em suas pernas e cintura. As várias centenas de milhares de jins da alabarda sanguinária da grande desolação cortou um arco perfeito para baixo. Bang!
A alabarda sanguinária da grande desolação o bateu nas correntes, emitindo um estrondo ensurdecedor quando o espaço e a terra desmoronaram. O escravo fantasma de 20 pés de altura e a corrente que ele carregava foram na verdade repelidos pela alabarda de Li Ming. Mas, ao mesmo tempo, os outros 5 escravos fantasmas correram juntos. Eles seguravam correntes nas mãos, e essas correntes também eram do mesmo material que o caixão fantasmagórico de bronze profundo de grande resistência. Li Ming havia destruído um único escravo fantasma, mas era impossível para ele eliminar 5 escravos fantasmas. Neste momento crítico de vida ou morte, Li Ming explodiu com um potencial que ultrapassou seus limites. Segurando a alabarda em uma das mãos, ele desenhou uma lua crescente no ar. O poder do espaço se reuniu na alabarda sanguinária da grande desolação, formando uma tempestade espacial. Inúmeras grandes rachaduras começaram a aparecer no espaço, como se um espelho negro tivesse sido quebrado. Lei da aniquilação, cadeia de estrelas. A alabarda atacou. O poder do espaço condensou-se em fragmentos, cada um preenchido com o poder de um espírito de batalha de nível prata. Quando combinado com as chamas aniquiladoras, este ataque destrutivo disparou contra os 5 escravos fantasmas. Esta foi a primeira vez que Li Ming usou a alabarda sanguinária da grande desolação para exibir uma habilidade marcial. Antes disso, ele não teve, porque usar a alabarda sanguinária da grande desolação consumia uma grande quantidade de energia. Adicionando o uso de uma habilidade marcial, isso criaria um fardo imenso em seu corpo. Quanto a Situ Yaoyue, até ela só havia controlado o movimento da alabarda sanguinária da grande desolação, usando apenas seu peso para lutar contra Li Ming. Mas agora, nas mãos de Li Ming, com sua grande força de 2 milhões de Jin e seu cultivo na segunda etapa da destruição da vida, ele finalmente foi capaz de usar uma habilidade marcial com a alabarda sanguinária da grande desolação. Peng 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 peng. Uma série de sons de metais se chocando encheu os céus, como se espadas voadoras golpeassem grandes sinos de cobre. Os 5 escravos fantasmas azura temperados tinham corpos tão duros quanto o metal divino. Os fragmentos espaciais explodiram em sucessão quando bateram em seus corpos. Essa era a superioridade dessas marionetes de escravos fantasmas. Era impossível para um ser de carne e osso, não importa como eles treinassem, ter um poder defensivo tão aterrorizante. Deixe-me ver o quão duro você é. Os olhos de Li Ming ficaram vermelhos de sangue. Ele não atacou apenas com os fragmentos espaciais da cadeia de estrelas, mas também com a alabarda sanguinária da grande desolação. Ele deu um passo de repente para frente enquanto a alabarda sanguinária da grande desolação trovejava para frente. Uma luz fria e sangrenta impactou diretamente os céus, iluminando as estrelas. Gritando, e com o apoio de uma habilidade marcial, a alabarda sanguinária da grande desolação, infundida com espírito de batalha de nível prata, bateu no peito de um escravo fantasma. Apenas soltar livremente a alabarda sanguinária da grande desolação poderia quebrar o cume de uma montanha. Com a enorme força de Li Ming, o poder dessa greve poderia ser imaginado. Bang! Como um meteoro batendo no chão, um som explosivo aterrorizante ressoou por todo o mundo. O peito do escravo fantasma desmoronou depois de ser martelado pela alabarda de Li Ming, todos os seus órgãos explodindo. Seu corpo foi arremessado para trás, instantaneamente enviado centenas de milhas para trás antes de bater no pico de uma montanha distante no reino dimensional. Depois disso, todo o pico da montanha desmoronou em uma avalanche estrondosa. Bang bang bang. Inúmeras pedras maciças caíram no chão. Aquele escravo fantasma foi miseravelmente esmagado até a morte pela alabarda de Li Ming. Depois dessa greve, o braço de Li Ming ainda estava tremendo. A gloriosa luz que emanava do portão da dor nas palmas das mãos cintilou. Era óbvio que ele havia consumido muita energia. Uma razão era que usar uma habilidade marcial com a alabarda sanguinária da grande desolação requeria uma enorme quantidade de energia. Mas a segunda e mais importante razão era que a alabarda sanguinária da grande desolação não era como a longa lança que ele usava. Não tinha flexibilidade. Com cada golpe que ele fizesse, ele teria que suportar uma tremenda força contrária sem qualquer amortecedor.
Essa também foi a razão pela qual Situ Yaoyui foi abalado ao ponto de vomitar sangue depois de trocar várias dezenas de ataques com Li Ming. Agora, apesar de Li Ming ter aberto os primeiros 4 dos 8 portões internos escondidos, e sua força era tão poderosa quanto um dragão com 2 milhões de jins de força, ainda era difícil para ele suportar o choque de esmagar a alabarda contra o corpo da marionete Azura, que era como um enorme pedaço de metal divino. A veia da palma da mão dele estava prestes a se romper. Neste momento, uma transmissão de som de verdadeira essência do ancião da boa fortuna soou de repente em seus ouvidos. Pequeno amigo Lin, você vai embora. Esse velho mal pode se defender, não tenho como te proteger. Li Ming olhou para cima e viu que o ancião da boa fortuna e aquele estranho jovem pálido já haviam voado a 10.000 pés no ar, envolvido em uma batalha feroz. Cada golpe daquele jovem estranho estimulava a luz das estrelas, mas cada movimento do ancião da boa fortuna destruía o vazio. Diante da existência de tal nível, Li Ming sabia que ele seria apenas um fardo se permanecesse. Por outro lado, se ele fugisse, o ancião da boa fortuna poderia perecer.